Fala, meu povo, Thales Aleriano por aqui, dando início ao nosso curso voltado para a História, pensando na Polícia Militar do Estado de Alagoas, concurso 2026, que está batendo na nossa porta. Então, trago para vocês um curso completo, abordando desde os sumérios até os alagoanos, pensado na prova 100%, pensado no CESP-SEBRASP 100%. Então, nós falaremos desde a história geral, passando pela história do Brasil, entrando também na história de Alagoas, que é o que nos traz os últimos editais, beleza? Então, quero lembrar a vocês que temos um método, que temos uma forma de aprender da melhor forma possível, que é lendo PDF feito exclusivamente para esse curso, pensado em vocês, pensando na melhor forma de aprendizado. Cheio de gravuras, cheio de dicas. Antes de cada PDF, eu trago para vocês cada macete, cada ideia, cada objetivo naquele PDF. Para que quando vocês estejam lendo o PDF, vocês consigam entender o porquê que vocês estão lendo aquilo. Beleza? Então, lê o PDF, assistir o videoaula, resolução de questões, por fim, aquele estudo ativo para terminar o conhecimento. Haja visto que só eu falando aqui, vocês não criam o próprio conhecimento e o aprendizado não vem. Então, nesse método, a gente desenrola a guerra, deixa tudo nos conformes e vocês vão brincar nessas 15 questões CESP. 15 questões que vale a pena relembrar das 120 na última prova. 15 foram de história. Teve até um aluno meu que chegou e falou assim, professor, em que eu devo focar? Eu já estou achando que eu estou muito bom em história, mas eu devo focar em quê? Eu falei para ele, bicho, eu nunca vou dizer a um aluno meu nada para ele focar, nada para ele pensar que uma parte do edital é mais propícia em cair do que outra. A história nos mostra, a nossa história de concurso nos mostra que sempre que o aluno quer quebrar a banca, porque sempre tem aquela historinha do professor de cursinho que quer se dizer o picanha da galáxia, ou o aluno que está com 3, 4, 5 meses estudando, ele começa a achar que ele já sabe demais, ele começa a achar que ele já entende a banca, que ele já sabe de tudo, aí ele começa a dizer, isso aí eu não vou estudar não, isso aí não vai cair não, ou isso aí eu já sei. E aí quando chega na prova, negão, o resultado vem e é lapada, é fumo. Né? A gente tem aí o último concurso da PEMAL 2021, que caíram 3 ou foram 4 questões sobre Revolução Francesa e Revolução Industrial. Um monte de gente tinha deixado isso de lado, porque um monte de professor ou um monte de sabichão começou a dizer que o importante era estudar a história do Brasil, Brasil colônia, ou era Vargas, e acabou deixando algumas coisas de lado, e acabou levando fumo na prova. Então, com a gente, o edital é completo, do começo até o fim. O nosso trabalho aqui é interpretar o que a banca pediu. E através da nossa experiência com questões CESP, a gente já tem uma noção do que o CESP cobra. Então, é fazer esse curso para acertar as 15 de história mesmo. No mínimo, acertar 13. Então, a gente vai trabalhar para isso, beleza? Então, vamos dar início aqui ao nosso primeiro vídeo que fala sobre as primeiras civilizações. Então, nós falaremos agora sobre a longa jornada que vai se dar entre a pré-história e a história propriamente dito, que é onde está inserido o nosso assunto, o primeiro tópico do edital CESP, que é falando sobre as primeiras civilizações. Então, eu trago para vocês aí a seguinte ideia, que esse período é uma longa jornada, pelo simples fato de que nós vamos ter cerca de 3 milhões de anos durante esse tempo. Então, a gente vai ter primeiro, que a gente chama de pré-história, que é um período longo, que vai de cerca de 3 milhões ou 2,5 milhões de anos, a depender do historiador que a gente vai pegar para um recorte, até cerca de 3.500, 3.200 anos. Isso é o que a gente chama de pré-história, é um período que não tem escrita, ainda bastante utilizado em prova, então a gente tem que tratar ele, mesmo ele sendo problemático, beleza? Pós invenção da escrita pelos sumérios, pelos egípcios, aí a coisa muda um pouco de figura, a gente entra na história, mais precisamente na Idade Antiga, e aí também junto disso na Idade dos Metais. Tudo isso já dentro do que a gente chama de história. Então, quando a gente fala pré-história, a gente está falando de um período onde as ferramentas são feitas de pedra, osso, madeira ou marfim. E quando a gente fala em história, é porque a gente já está dentro também da Idade dos Metais, seja ele cobre, estanho, bronze ou ouro. Ouro não. Ouro era até utilizado, mas bem menos. O que vai ser forte nessa ideia aí é o ferro e não o ouro, mais utilizado
o ouro mais utilizado em artigos de beleza, de decoração, muito mais do que o cobre, que era utilizado já em armas, em ferramentas de agricultura. O bronze era uma liga metálica mais dura ainda. E, por fim, o ferro, que vai ser o apogeu da civilização, já pegando também, não só a Mesopotâmia e o Egito, pegando também a Grécia Antiga e a Roma Antiga, beleza? Então eu trouxe para vocês aqui algumas ideias, deixa eu mostrar. Temos aqui um símbolo com pedra, marfim, trazendo para vocês aqui uma ideia de pré-história, beleza? Essa pré-história que tem início com o Paleolítico. Esse Paleolítico vai ser dividido em 3 partes. O Paleolítico inferior, o Paleolítico médio e o Paleolítico superior. Depois do Paleolítico, nós entramos na Idade da Pedra Nova, ou da Pedra Polida, um período chamado de Neolítico. E esse Neolítico, nós temos um grande diferencial, que é quando o homem vai começar a praticar a agricultura e a domesticação de animais. Enquanto no Paleolítico, esse homem era apenas nômade, não praticando a agricultura, vivendo da caça e da coleta. Então, no Neolítico, já temos um homem sedentarizado. A partir do momento que esse homem se sedentariza, começam a surgir os primeiros assentamentos, e esses assentamentos vão gerar as primeiras cidades, e dessas primeiras cidades-estados vão surgir as primeiras civilizações, notadamente sumérios, acádios e egípcios, lá no Crescente Fértil, beleza? Quando nós chegamos aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo, o homem começa a dominar a arte da metalurgia e começa um período que a gente chama de Calcolítico, ou a Idade do Cobre. Isso vai a partir de 5.000 a.C. até 3.300, a Idade do Cobre. Então, a gente entra aí na Idade dos metais, e eu já trago para vocês aí uns símbolos, como o fogo, que vai derreter os metais, que é a prática da metalurgia, né? Tanto o ferro, quanto o bronze, quanto o cobre, surgem a partir do derretimento desses metais a altas temperaturas, né? Então, o uso dos metais nada mais é do que a invenção da metalurgia, beleza? Também lá na região do Crescente Fértil, ou do que hoje é parte da Turquia. Então, essa longa jornada tem isso de importante aí para nós, fechou? Dando continuidade, a gente vai ter aí um exemplo de... Dando continuidade, nós temos aí fotos, só para que vocês consigam ver melhor. Nós temos um homem com um chopper na mão, vocês conseguem ver aqui, ó, nessa parte central. Isso é o que os historiadores e os arqueólogos chamam de chopper. Era utilizado como uma espécie de martelo ou machadinha. Utilizava-se para vários fins, entre eles bater para quebrar os ossos dos animais. Haja visto que o homem do Paleolítico é um homem caçador. Então ele vivia muito da caça ou dos restos que animais que estavam no topo da cadeia alimentar matavam, comia o que sobrava ali de resto. Ele chegava com um chopper e saía quebrando o osso e se alimentando daquelas sobras. Então esse é o homem da pré-história. Enquanto isso, nós temos aqui um rei mesopotâmico, que podia ter o nome de Lugal, ou o nome de Patesi, ou Ense, vai variar aí conforme o tempo. Vocês percebem que aqui atrás nós já temos uma construção monumental, nesse caso aqui um zigurate mesopotâmico. Nós já percebemos nessa foto aqui também, ó, vocês conseguem ver aqui nessa região, ferramentas de cobre e talvez já de bronze também. Aqui também já vemos ferramentas de bronze ou cobre, e ele utilizando metal aqui nesse cetro, aqui também. Então a gente já vê um homem que já não está mais na Idade da Pedra, já não está mais na pré-história, é um homem das primeiras civilizações. E o que forma essas primeiras civilizações, o que permite formar essas primeiras civilizações, são algumas invenções, como a roda, o arado, a escrita, propriamente a idade dos metais chegando. Tudo isso é que vai permitir que o homem tenha uma organização maior,
e gere o Estado, e disso aí surgem as primeiras civilizações. Fechou? Continuando, nós temos aí agora o Paleolítico propriamente dito. Então, trago aqui para vocês essa separação que eu tinha destrinchado mais atrás, o Paleolítico Inferior. Esse Paleolítico Inferior tem início por volta de 2,5 milhões de anos, se encerrando aí por volta de 300 mil antes de Cristo. Isso aqui é o Paleolítico Superior, que tem como principal atrativo, vamos dizer assim, a descoberta ou o controle do fogo, né? E o controle do fogo vai mudar drasticamente a vida dos Homo sapiens, seja ele o arcaico ou seja ele depois o Homo sapiens sapiens. Por que isso acontece? Estou colocando numa perspectiva mais para frente, mas na realidade quem vai dominar o fogo, segundo os arqueólogos, muito provavelmente é o Homo erectus. Mas esse domínio do fogo pelo Homo erectus, quando o Homo sapiens aparecer por volta de 200 mil a.C., ele vai herdar esse conhecimento. Então nós temos a descoberta do fogo sendo importante. Por quê? E quando é que esse fogo, na realidade, não é nem descoberto, é quando ele é dominado, quando ele é domesticado, vamos dizer assim. Ele é domesticado por volta de 400 mil antes de Cristo. Qual é a ideia? Por volta de 1.200, 1.300, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 anos atrás, o homem começa a lidar com o fogo, mas é o fogo que surgia na natureza. Esse homem começava a replicar esse fogo colocando em madeira, em qualquer material ali que esse fogo se replicava e ficava mantendo esse fogo vivo, vamos dizer assim. Mas a partir de 400 mil, ele começa a gerar esse fogo através de um atrito de pedra, através de um atrito de madeira, e aí ele começa a gerar esse fogo espontaneamente, e isso vai fazer com que ele tenha fogo em mais etapas da sua vida, em mais etapas do seu dia, vai passar a ter uma vida muito diferente de outrora. Como é que isso... Professor, mas por que o fogo é tão importante? O fogo é importante em vários quesitos da vida dos seres humanos, dos hominídeos. Vamos lá, vamos pensar. Primeiro passo é a questão social. A partir do momento em que o homem cria esse fogo espontaneamente e à noite, antes de dormir, ele faz a fogueirinha e todo mundo fica ali em volta da fogueira e começam a conversar e começam a criar histórias. Os simbolismos estão nascendo a partir dali. E esse fogo vai ser tão importante, em outro sentido, quando a gente pensa na alimentação. A alimentação até o fogo era crua. Então o homem comia muito alimento com vários tipos de bactérias, com muitos parasitas. Isso fazia com que a expectativa de vida dele fosse menor. O alimento muito duro acabava dando mais trabalho para mastigar, gastava-se mais energia para se alimentar. O estômago do homem era maior porque os alimentos eram mais duros, então ele tinha que ter um trabalho maior para quebrar todas essas moléculas. Isso fazia com que o homem vivesse sofrendo nessa questão da alimentação. Com o passar do tempo e a utilização cada vez mais massiva do fogo, aí o homem vai passando a lidar melhor, inclusive com os animais. Tangia animais, à noite se defendia melhor desses predadores, com a fogueira o predador via aquela luz, acabava não chegando. E a cadeia alimentar do homem vai evoluindo. O homem que estava na base dessa pirâmide, ele começa a subir, ele vai evoluindo nessa cadeia alimentar, passando a ter uma expectativa de vida maior, e isso ele vai dominando melhor a sociedade como um todo. Isso vai permitir um avanço enorme, né? Inclusive, muito se fala de que esse Homo erectus acaba talvez evoluindo para o homem de Neandertal, o Homo sapiens, justamente devido a essa forma como o homem lida com a natureza, né? Então, durante o Paleolítico Inferior, que vai de 2,5 milhões de anos até 300 mil anos atrás, os dois tipos de hominídeos encontrados no mundo são o Homo habilis e o Homo erectus. O Homo habilis, que surge por volta de 2,5 milhões de anos, e é ele que inaugura esse período, e o Homo erectus surgindo aí por volta de 2 milhões, 1,9 milhão de anos atrás. A grande sacada do Homo habilis é porque ele é o primeiro a pegar ferramentas, a pegar em pedra, a pegar em madeira e criar suas próprias ferramentas para criar o seu próprio alimento. Essa é a grande diferença entre um australopiteco, um horrorim, um ramipiteco e os primeiros hominídeos. O que caracteriza o gênero
Homo é justamente essa ideia de criar as ferramentas para criar o seu próprio alimento. Isso é o que marca. É o início dos nossos tempos, só para vocês entenderem aí. Então, o Homo habilis é o primeiro a fazer isso. Já o Homo erectus é esse, mais com o corpo mais erecto, que vai permitir que caminhe uma grande quilometragem mundo afora. Então, é o Homo erectus que vai sair dessa região da África e do Oriente Médio e vai ganhar a Europa, vai ganhar a Ásia, vai fazer a divulgação, vamos dizer assim, do gênero Homo pelo mundo. É justamente esse Homo erectus aqui. Isso é que nós temos de importante no Paleolítico inferior. Já chegando no Paleolítico médio, nós já temos o fogo muito disseminado. Então, todo lugar que você chegava, os hominídeos já estavam utilizando o fogo largamente. Então, a partir desse momento, o homem já está evoluindo na cadeia alimentar. Isso vai permitir ele caçar grandes animais, a chamada megafauna. Aquela megafauna que vai chegar ao fim por volta de 11.700 anos, quando a gente sai do Pleistoceno e acaba entrando no Holoceno. Então, essa megafauna composta de vários animais, eu mostro já alguns aqui para vocês terem uma noção. Já temos aí a extinção do Homo habilis e do Homo erectus. Os hominídeos desse Paleolítico médio já são o Homo de Neandertal, muito encontrado na Ásia e também na Europa, e o Homo sapiens arcaico, caçando bastante dessa megafauna, ou seja, se alimentando melhor do que o homem tinha se alimentado no Paleolítico inferior. Já nesse Paleolítico médio, a gente começa, no finalzinho do Paleolítico médio, entrando no Paleolítico superior, a gente já começa a ver um pouquinho dos simbolismos. Esses simbolismos que vão ser, ficou meio troncho aqui, mas vocês vão entender. Esses simbolismos que vão ser uma grande revolução na história dos hominídeos, porque eles vão criar o que a gente vai chamar de cultura, né? O que nós fazemos hoje, ou seja, o que os homens criam como um todo. A religião, as tradições, a arte, as coisas abstratas. Então, tem um iniciozinho aí dentro do médio, mas essa abstração, de fato, ela se dissemina pelo mundo a partir do Paleolítico superior. Então, no Paleolítico superior, o que nós temos é o surgimento grande da abstração, ou seja, o surgimento da arte, da religião e outras formas abstratas do ser humano tratar no dia a dia. Então, quem vive nesse Paleolítico superior? Quem é que sobrevive? O Homo sapiens sapiens, o que a gente vai chamar de homem moderno, ou seja, nós. Né? Então, adiantando, passando aí, nós temos o seguinte: Paleolítico inferior, marcado pelo Homo erectus. Vocês conseguem ver aqui a ideia dele estar andando. É marcado pelo controle do fogo e é marcado, claro, pela pedra lascada. Assim como todo Paleolítico é chamado de Idade da Pedra Lascada. Claro, quando a gente chegar no Paleolítico médio, o homem já está utilizando ferramentas de madeira, ferramentas de pedra mais bem lascadas, vamos dizer assim, com um tratamento melhor, pedras mais longas, mais pontiagudas, para outros fins, né, diferente do que a gente encontrava no Paleolítico inferior. E quando a gente chegar entre o Paleolítico médio e o superior, aí a gente já vai ter o uso, por exemplo, de arpão. A gente vai ter o uso de, eu vou chamar aqui de agulha, tem outro nomezinho, mas seria agulha de osso, para tecer tecidos. Né? Vai surgir aí a tecelagem já nesse período. O homem já começa a fazer uma roupa mais apropriada para as regiões frias e ele começa a se adaptar a outras regiões do mundo. Ele está se ampliando. Haja visto que o Homo erectus começa a longa jornada saindo da África em direção ao mundo. Então, dentro do médio, nós temos aí a caça de um mastodonte. Essa é uma das principais características do médio, né, do Paleolítico médio. Adiantando um pouquinho, nós temos aí de cara para vocês muita gente vai ficar um pouco descrente, mas o que a paleontologia traz para a gente hoje, a arqueologia e outras ciências afins, é que o gênero Homo, como eu falei para vocês, tem início aqui com o Homo habilis, tinha mais ou menos esse aspecto. Aqui nós temos o Australopithecus afarensis, que vai viver aí entre 5 milhões, 4 milhões de anos, chegando até 3 milhões de anos atrás. E aí nós vamos chegando nos nossos dias de hoje. O Homo erectus, depois do Homo habilis,
depois surge o Homo neanderthalensis, ou Homo de Neandertal, e depois o gênero, a subdivisão do Homo sapiens, seja ele o arcaico ou ele o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Então, no Paleolítico Inferior, nós tínhamos quem? No Paleolítico Inferior, nós temos o Homo habilis e o Homo erectus. No Paleolítico Médio, nós temos o Homo de Neandertal e o Homo sapiens arcaico. E no Paleolítico Inferior, ou no Paleolítico Superior, nós temos também o Homo sapiens, mas agora o Homo sapiens modernos, ou o Homo sapiens sapiens. Fechado? Então, continuando aí, que a gente tem muita coisa para ver aqui ainda hoje. Prepara o café, prepara a paciência, se tranca no quarto, evita estudar em lugar que a galera vai atrapalhar, se tranca direitinho. Se for preciso, coloca o fonezinho de ouvido no YouTube, música para estudar, e a coisa vai caminhando. Então, como eu tinha falado para vocês, no Paleolítico Médio, nós temos aí a megafauna, né? Como mastodonte, como toxodonte, como preguiça gigante, como o tigre de dente de sabre e o gliptodonte, que nada mais era do que um tatu gigante. Aqui uma preguiça gigante, e essa megafauna, em comparação, achei bacana essa foto, porque deu para ter uma noção do tamanho de um homem médio de hoje. E aqui um gato. Então, só para vocês terem noção, o gliptodonte, um tatu, era quase do tamanho de um homem médio nos nossos dias. Um tigre quase do nosso tamanho, a preguiça do nosso tamanho, e assim vai. Ou seja, essa megafauna, ela viveu entre os homens até cerca de 11.700 anos. Porque a partir de 11.700 anos chegou ao fim a última era glacial, o gelo começou a derreter, o nível dos oceanos subiram, algumas áreas foram cobertas por água, e aí essa megafauna sofreu com a presença do Homo sapiens, porque ele talvez tenha consumido os animais, né, ou a comida que essa megafauna consumia. Como a área de sobrevivência era menor, essa megafauna provavelmente foi extinta por aí. Então, quando a gente chegar no finalzinho do Paleolítico, né, lembrando, esse Paleolítico Médio, ele vai de 300.000 a.C. até cerca de 40.000 a.C. Então, essa megafauna, ela tá bombando aqui dentro desse período, mas quando a gente entrar no Paleolítico Superior, que é o nosso próximo passo aqui, ó, esse Paleolítico Superior vai de cerca de 40.000 a.C. até 10.000 a.C. Esse é o Paleolítico Superior. Então, lá dentro do período do Paleolítico Médio, o homem começa a caçar aqueles animais de grande porte, a megafauna. Mas quando a gente chegar no Paleolítico Superior, que aí ele está se alimentando bem dessa megafauna e tal, já com instrumentos melhores, com a utilização, como eu falei para vocês, de ossos, madeira, marfim e pedra, e agora a pedra do Paleolítico Superior já é uma pedra melhor lascada, a gente vai ter, no finalzinho desse Paleolítico Superior, ou seja, por volta de 11.700 anos, o fim da megafauna. Então, prestem atenção. O Paleolítico Superior vai chegar ao fim, porque uma das razões, não só essa, porque as condições do mundo estão melhores. Porque por volta de 11.700, como eu falei para vocês, nós chegamos ao fim do Pleistoceno, que é a última era glacial, e entramos no Holoceno. Nesse período, as condições materiais de vida para o homem era melhor, porque nós vamos sair de um clima predominantemente frio para entrar num clima predominantemente temperado em algumas zonas e em outras zonas quentes, o que propiciava a agricultura muito mais do que durante a era glacial anterior, durante o Pleistoceno. Então, o fim do Paleolítico Superior, ele é o que marca a entrada no Neolítico, mas, ao mesmo tempo, é o que põe fim à era glacial. Beleza? Então, as condições de vida estão um pouco melhores. Então, dentro desse Paleolítico Superior, eu já falei para vocês, surge a arte, surge as abstrações, surge a religião, surge a pintura rupestre, que já vinha lá do Paleolítico Médio, mas ela vai se intensificar aqui. Surge as esculturas e as abstrações como um todo. E aí, claro, o surgimento das divindades, esse tipo de coisa. Então, eu trouxe aqui para vocês esculturas do final do Paleolítico Médio e, primordialmente, do Paleolítico Superior, onde nós temos as Vênus. Vênus encontrada na Europa, Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria, e Vênus encontrada na Rússia. Tudo isso aqui é arte
de cerca de 30.000 a 15.000 anos antes de Cristo. Tudo isso aqui dentro de onde? Do Paleolítico Superior, beleza? Então, a consciência do homem que cria as primeiras civilizações, ela não surge por volta de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. Essa consciência de, por exemplo, o Menés é o faraó que vai unificar o que nós conheceremos como Egito Antigo, uma das primeiras civilizações. A Mesopotâmia, lá dos Sumérios e dos Acádios, vão ter a sua centralização política também e muito pautada na religião. Então, a religiosidade das primeiras civilizações, ela não surge com as primeiras civilizações, ela surge ainda no Paleolítico Superior. Por isso que eu estou voltando esse tempo, estamos perdendo aí cerca de 20, 30 minutos de aula, para que vocês entendam que a religião, que os egípcios não inventam religião, que os mesopotâmicos não inventam religião. A religião já vem do Paleolítico Superior, um período que dura 20.000 anos, entre 30.000 anos antes de Cristo e 10.000 anos antes de Cristo. Fechou? Continuemos. Nós temos aí a entrada no Neolítico. Neolítico, já após a última era glacial. Dentro do Neolítico já não existe mais a grande fauna, diga-se de passagem. E o que marca o Neolítico é a sedentarização do homem. Então, o homem do Paleolítico era um homem caçador-coletor, pescador, nômade. Já no Neolítico, esse homem já é um homem sedentarizado. Vale lembrar que já entre o Paleolítico Superior, entre o Paleolítico e o Neolítico, alguns historiadores colocam o Mesolítico nesse meinho aqui. Aqui é o Paleolítico, aqui o Neolítico, no meio teria o Mesolítico. No Mesolítico, já encontrávamos sociedades que uma hora era nômade, uma hora se sedentarizava, o que a gente vai chamar de seminômade. Então, antes da gente chegar no sedentarismo propriamente dito, o homem, provavelmente, ele passou 6 meses morando em determinado local, usava um lugar como base, e aí ele saía, vamos imaginar que daqui para o sertão de Alagoas, passava uma temporada caçando ou colhendo alguns frutos, depois ele retornava, vamos dizer aqui, vamos colocar como base Arapiraca, ele voltava para Arapiraca, que era o lugar onde ele vivia. Isso a gente pode chamar de seminomadismo. Muitos historiadores vão dizer que isso pode ter existido também, que deve ter existido, né? Não consegue cravar como era essa dinâmica, mas muito provavelmente isso existiu. No Neolítico, nós temos sim um homem sedentarizado. Esse homem sedentarizado já saindo das cavernas, já saindo do topo das árvores e passando a morar em casas produzidas por ele mesmo. A casa, claro, que não tem a nossa estrutura de alvenaria de hoje, muitas das vezes eram feitas de pedras e cobertas com areia ou com vegetação, mas já era uma casa construída por esse homem, para ele se sedentarizar. E aí, a gente não sabe bem se primeiro o homem se sedentarizou ou se primeiro ele domesticou as sementes, mas o fato é que caminha junto. Tanto essa sedentarização como a prática da agricultura. A domesticação das sementes nada mais é do que a agricultura. Ou seja, é quando o homem passa a praticar, cavar um buraquinho, colocar a semente lá de trigo, ou de lentilha, ou de ervilha, ou de grão de bico, que são as primeiras, ou da cevada, que são as primeiras plantas a serem domesticadas pelos homens. Lá na Mesopotâmia, no que é a Turquia, na região do Crescente Fértil, no Egito também. Então, essa agricultura começando a ser praticada por volta de 9.000 anos antes de Cristo, na região do Crescente Fértil. Então, algumas regiões como Çatalhöyük, essa na Turquia, que é próximo do Crescente Fértil, essa agricultura se dá aí por volta de 6.500 anos. No Egito, isso um pouquinho para trás. Na Índia e na China, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, e o CESP pode cobrar isso, ou seja, a agricultura não surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares. E ela não surgiu porque a galera aprendeu agricultura na Mesopotâmia e importou a agricultura para o Egito, ou importou a agricultura para o Brasil. Não é bem assim. A agricultura surge independentemente em várias regiões do mundo, né? Então, por exemplo, a agricultura que surge na Índia por volta de 5.000 e alguma coisa antes de Cristo, ela foi aprendida pelos próprios indianos, talvez pelos experimentos, vendo aquilo surgir ali. E a agricultura que a gente vê os incas e os maias praticando na América do Sul hoje ou na América Central de hoje, também é independente do resto do mundo. Então, há o surgimento da agricultura em várias partes do mundo, mas é conveniente a gente pensar essa agricultura por volta de 10 a 9.000 anos antes, surgindo 10 a 9.000 anos antes de Cristo, na região do Crescente Fértil. Daí, a gente chama isso aí de Neolítico, e o Neolítico
começar aí, 10 mil anos antes de Cristo, e acabar por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Lembrando, o Neolítico acaba quando tem início a idade dos metais, mais precisamente a idade do cobre, fechou? Então, nós temos aí a domesticação das sementes, a prática da agricultura, e nós temos a domesticação dos animais, que a gente vai chamar isso de pastoreio. Esse pastoreio tão presente na Bíblia, como a gente vê os pastores em vários livros da Bíblia. Então, esse pastoreio, para alguns historiadores, surge primeiro do que a agricultura em alguns lugares. Em outros lugares, primeiro teria surgido a agricultura e depois o pastoreio. Tudo isso depende de quê? Das condições físicas e geográficas do lugar, como eu posso mostrar para vocês. Nós ainda temos aqui nós temos aqui a explosão urbana. Isso vai acontecer já dentro da Idade dos Metais, por volta de 3.500 a.C., quando começa a surgir uma grande quantidade de cidades, principalmente na Mesopotâmia, e posteriormente também o Egito começa a ter muitas cidades aí também. Fechou? Então, a sedentarização, como eu falei para vocês, começa a dar lugar à estrutura de tipo casa própria, comprado pelo Minha Casa Minha Vida. Só que não. Então, vocês percebem aqui, isso aqui é um monte artificial, feito de areia, terra, e colocado aí pedra para dar mais firmeza a essa moradia. E tá aqui a entrada da casa. Lá dentro o pessoal morava. Isso já dentro do Neolítico. No Paleolítico, a casa ainda é pelo que se encontrava na natureza. Uma árvore para dormir lá em cima com medo dos predadores, ou até mesmo uma caverna. Dentro desse período de sedentarização, a partir do momento que o homem se sedentariza, ele começa a pôr em prática uma arte que era uma arte prática. Nós já encontramos cerâmica por volta de 20 mil a.C., 15 mil a.C., mas o uso era muito pequeno. A partir da sedentarização do homem, ele passa a criar cada vez mais tipos de cerâmica que vão ser utilizados para fins artísticos, para fins muito mais práticos, ou seja, guardar as sementes que seriam usadas para o plantio daqui a um ano, daqui a 6 meses. Ou utilizado também para armazenar água, quando o assentamento era criado longe de rios ou de mananciais, beleza? Então, a cerâmica é muito importante para as culturas, para os assentamentos que surgirão e mais para frente também dentro do surgimento dessas primeiras civilizações. Passando aqui, nós temos o Crescente Fértil, para vocês entenderem melhor. Nessa parte do mapa, deixa eu mostrar aqui. Nessa parte do mapa aqui embaixo, nós temos o Egito. Subindo para o Egito, nós temos o Rio Jordão, onde vai surgir a civilização hebraica. Subindo mais um pouquinho, nós temos o que é a Fenícia de hoje. E descendo para cá, nós temos a Mesopotâmia, acima a Síria. No meio aqui, nós temos a Caldeia, um pouco mais abaixo a Acádia, e mais ao sul nós temos o surgimento da Mesopotâmia, onde estão os sumérios, seja da cidade de Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu, que são as cidades mais antigas da Mesopotâmia. Então nós temos esse crescente fértil sendo marcado, deixa eu mostrar aqui, sendo marcado pela prática da agricultura. Vocês veem aqui, ó, cevada, lentilha, gado ovino sendo domesticado por volta de 9 mil a.C., gado bovino sendo domesticado por volta de 8 mil a.C. Temos lentilha novamente aqui no Levante, onde hoje está tendo a guerra aí entre Israel e Líbano. Nós temos cevada e trigo duro, no que hoje é mais ou menos Israel, e cevada e trigo duro, Ur, Uruk. Lembrando, Ur é a cidade de onde Abraão sai e vai para a região do que hoje é Israel. Mas aqui no Irã, está sendo bombardeado lá também pelos Estados Unidos e Israel, lentilha e ervilha e trigo, mais aqui, e gado caprino, gado ovino, gado suíno, gado ovino aqui também, gado bovino, trigo duro, centeio e trigo, mais uma vez. Ou seja, essa região que eu estou mostrando para vocês é onde surge a domesticação tanto de semente quanto de animais no mundo inteiro. Se vocês não tiverem noção, se eu estou falando desse mapa aqui, eu queria colocar o mapa como eu sempre costumo colocar nas minhas aulas, mas ia me dar muito trabalho de estar modificando aqui, já que eu estou utilizando um programa que não é tão bom para mapa nesse sentido. Se vocês não estão entendendo bem essa localização aqui e não conseguem fixar bem o conteúdo, abre o Google, coloca no mapa e digita lá no Google: Israel.
A partir do momento que você achar Israel no mapa, você dá uma olhada em volta. É justamente nessa região onde surgem as primeiras civilizações, onde surgem as primeiras cidades e a domesticação de animais e de sementes, beleza? Continuando, trouxe aqui uma parte bem bacana, assim, só para a mente de vocês ficar aguçada. Temos aí cevada. Quem gosta de cerveja vai se lamber aí. Aqui nós temos lentilha. Aqui nós temos ervilha. Essas são as primeiras plantas a serem domesticadas, ou seja, cereais, leguminosas, né, grãos, no final das contas. É isso que o homem vai aprender a domesticar primeiro. Vai aprender como funciona o plantio, a colheita, e isso vai ajudar na sedentarização. Fechou? Continuando aí, nós temos a agricultura. Trago para vocês criarem na mente de vocês uma ideia do que eu tinha falado anteriormente. Eu falei que os historiadores e arqueólogos e paleontólogos falam que em alguns lugares a pecuária deve ter surgido primeiro do que a agricultura. O terreno aqui é propício, vocês vão olhar. É um terreno pedregoso. Isso é muito comum na região do Afeganistão, do Irã, porque é uma região muito montanhosa, inclusive da Mesopotâmia. Na região da Assíria, mais ao norte da Mesopotâmia, é uma região que tem rios, tem muita água, mas ao mesmo tempo é uma região seca, muito pedregosa, horrível para a agricultura. Isso vai ser uma das grandes características da Síria, que praticamente não vai ter agricultura, vai viver da guerra, quase que exclusivamente. Então, nessa região, era mais propício à pecuária, ou seja, o pastoreio de ovelhas. Daí as ovelhas terem sido, provavelmente, o primeiro animal a ser domesticado pelos homens lá no início do Neolítico. Fechou? Continuando, nós temos já aí a explosão urbana ainda não vai acontecer. Quero mostrar aqui cidades neolíticas. A explosão urbana acontece dentro da Idade dos Metais, já no início das grandes civilizações, mas nós temos várias cidades neolíticas. Mas as duas principais são Çatalhöyük e Jericó. Então, Jericó é uma cidade incrivelmente antiga, isso comprovado hoje não só pela Bíblia. Então, Jericó é um assentamento que tem início por volta de 9.600 a.C. E os historiadores vão dizer que por volta de 9.000 a.C., Jericó já podia ser considerado cidade. E por volta de 9.000 a.C., Jericó já estava praticando a agricultura. Logo, Jericó seria a primeira cidade do mundo e a primeira cidade a entrar no Neolítico. Só para vocês terem ideia e vocês entenderem um pouquinho dessa doideira aqui, os índios brasileiros viveram no Neolítico até 1500. Porque até 1500 o índio brasileiro não conhecia a metalurgia, logo não tinha materiais no Brasil de ferro, cobre ou bronze. E aí ele vivia no período neolítico. Jericó é a primeira cidade neolítica, porque já praticava a agricultura, beleza? E vocês veem aí uma ideia geral do que temos em Jericó, é justamente isso aí, ó. A gente tem aqui ao centro, nessa parte branca, e a primeira muralha é os resquícios de origem de Jericó, é a primeira cidade e a primeira cidade murada, e já foi encontrado gente em Jericó com pedaço de ponta de flecha na cabeça, levando a crer que foi durante guerra, e aí Jericó já cria muro para se defender. Aí depois vocês veem uma segunda muralha, porque a cidade começa a crescer, não cabe mais dentro da primeira muralha, começa a crescer, depois é criada outra muralha e assim vai. São das características. Só para vocês verem hoje, Jericó, nós temos aí um sítio arqueológico. Isso aí seria um dos edifícios criados por Herodes, aquele Herodes de Jesus Cristo, do tempo do Império Romano. Aí nós temos ao centro, isso aqui vale a pena só para vocês terem uma noção da grandiosidade, apesar disso estar sendo vivido lá por 10.000 anos atrás. A gente tem aqui ao centro, essa estrutura é uma torre antiga. Essa torre ainda tem cerca de... Na foto não parece, mas ela tem cerca de 7 a 8 metros de altura. Aí vocês veem que isso aqui é um fosso. Vocês veem que tem uma estrutura de areia para cá, né, de terra, de pedra, e tem outra aqui, ó, seguindo para cá. E aqui nós temos também outra estrutura, né, assim, ó. E aqui no meio vocês veem fosso, ó. Isso aqui é fosso. Isso aqui tudo é um fosso, era um buraco de mais de 10 metros de altura. Eles ficavam aqui dentro dessa muralha, para cá. Aqui era a torre que ligava, fazia a proteção desse fosso. E para cá o inimigo tentava penetrar a cidade de Jericó, que era defendida através dessa torre aqui. E claro, quem caía no fosso acabava sendo morto com facilidade. Isso é sítio arqueológico
vivo hoje ainda. Aí a gente entra aí na cidade de Çatalhöyük, essa cidade que fica mais ou menos no que hoje é a Turquia, mais ou menos não, fica dentro da Turquia, no sul da Turquia, vamos dizer assim, e é uma cidade com características muito diferentes, um dos sítios arqueológicos hoje muito importante, dos principais do mundo, e é uma cidade que não tinha ruas. Vocês estão vendo aqui, foi até colocado rua na parte de fora, mas na parte central da cidade não tem ruas. Vocês conseguem ver escadinha aqui, escadinha aqui, escadinha aqui, ligando cada ponto da cidade, porque a entrada das casas ficava na parte superior. Isso talvez numa tentativa de se defender melhor de animais ou até mesmo de outros grupos que podiam querer invadir a cidade, assim como tentavam invadir Jericó. Então, Çatalhöyük tinha essa característica. Aí a gente vê aí uma foto mais aérea da cidade de Çatalhöyük e vocês vão ver daqui a pouco que isso aqui não é coisa da cabeça dos homens. O sítio arqueológico nos dá essa realidade mesmo, dá pra gente cravar algumas coisas de Çatalhöyük. Vocês veem aqui escadas e as entradas das casas são esses buracos aqui, ó. Então, todas as casas tinham essa entrada superior, pouquíssimas pelos resquícios podiam ser pelo lado mesmo. E a gente tem uma representação do interior. Vocês veem que já tem uma parte muito simbólica, como essas cabeças aqui, provavelmente de gado bovino, né? Nós temos aqui a dormida, a espécie de esteira da época. Aqui nós temos um forninho, já provando que Çatalhöyük ainda não está no Paleolítico inferior, né? Onde o fogo ainda estava começando a ser dominado. Aqui a gente já tinha uma espécie de controle total sobre o fogo, até porque Çatalhöyük é uma cidade de 6.000 anos antes de Cristo, de 8.000 anos atrás. E a escada que dá acesso ao interior da casa, né? Queria sair, tinha que subir essa escada e ir lá para o telhado, viver em sociedade. Temos aí as escavações de Çatalhöyük de hoje. Isso aqui dá uma perspectiva muito grande a como era o tamanho de cada casa. Era uma casa mais alta que a outra, justamente vocês viam lá as escadinhas que levavam de uma casa para outra, né? As ruas naquela parte superior. E alguns desses compartimentos aqui, os historiadores conseguem cravar que eram santuários, que era usado para os ritos religiosos, pensando a religião surgiu provavelmente no Paleolítico Superior,